Olá a todas, todos e todes. Está começando mais um episódio do nosso podcast Vivências de Gênero. E hoje vamos conversar com a nossa atual reitora da universidade, a primeira mulher reitora, a professora doutora Maísa Furlan. Hoje, então, temos o imenso prazer de convidá-la, fazer um bate-papo com ela. A professora Maísa ela é graduada em Química pela Unesp, mestre e doutora em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo. A professora Maísa ela tem uma trajetória acadêmica marcada não só pela excelência, mas também pelo compromisso, com a ciência e com a gestão universitária. Na gestão universitária, ela ocupou, então, cargos de diretoria, do Instituto de Química, até assumir, então, em 2021, o cargo de reitoria da Unesp. À frente, então, das instituições, ela vem defendendo uma universidade pública, gratuita, inclusiva, socialmente referenciada, pautada por valores como equidade, diversidade e compromisso social. Também anunciou a criação de uma nova pró-reitoria de equidade, que engloba, então, temas de diversidade, acessibilidade, inclusão étnico-racial, equidade de gênero e permanência estudantil. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação e pela oportunidade de estar aqui hoje. Imagina, muito obrigado. A gente agradece recebê-la aqui. Você poderia comentar com a gente, então, sobre o projeto do Unesp Sem Assédio? Qual é o objetivo desse projeto, como a universidade ela tem atuado a partir dessa frente? Sim, eu acho que a universidade ela é um celeiro de formação de recursos humanos, né? E também de cidadania, né? Porque quando você forma recursos humanos, né, você está trazendo esse tema intrínseco, né, de como formar também ou estender a formação de um cidadão, né? E nós não podemos, eu acho, compactuar com um ambiente desse, né, com assédio no ambiente universitário, um ambiente, né, que promove a equidade de gênero, a equidade racial, a diversidade, a pluralidade, né, a inclusão, né, que promove a democracia, que promove a liberdade de expressão. Quer dizer, essa questão para nós é fundamental. Sim. Então, o assédio, seja ele, todos os tipos de assédio, né, assédio sexual, assédio moral, todos os tipos de assédio, eles são inaceitáveis, né? Então, nós temos que criar uma universidade realmente que discuta o assédio, né? E aí nós temos alguns programas, né, que permitem essa discussão. Não sei se vocês têm acompanhado, mas nós temos aí hoje um programa que protege as pessoas, né, que procuram socorro, não só na nossa ouvidoria, como nos comitês locais, né, e também em todos os âmbitos da Unesp, né, para que realmente as pessoas elas tenham um ambiente, né, propício para a denúncia, porque toda denúncia será avaliada, né, com todas as chances de defesa e tudo mais que é compatível com uma sociedade da verdade, mas toda a questão de assédio, né, ela vai ser combatida, ela vai ser avaliada e nós sempre damos uma resposta, né, seja ela qual for, né, para a nossa comunidade. Então, eu acho que é uma questão de incompatibilidade com o ambiente que nós mesmos defendemos. Né? Então, isso para mim é crucial e nós estamos cada vez mais, e agora nós vamos nos aprofundar no assédio moral, porque o assédio moral é um tipo de assédio que é muito difícil você detectar, né? Mas a pessoa que sofre é um dos piores assédios. Sim, né? Porque ela não consegue expressar, mas ela sabe que ela sofre, e o agressor, ele é aquele agressor que permanece mais tempo manipulando, porque ele sabe que ele passa muitas vezes desapercebido. Né? Então, nós estamos trabalhando com a assessoria jurídica e com a ouvidoria, né, na questão do assédio moral, e eu espero que a gente tenha respostas mais efetivas que já temos, né, para coibir também esse tipo de assédio,
e livrar a universidade de todo tipo de assédio. Aqui, nesta universidade, na Unesp, não se pratica assédio. Então, essa é uma questão fundamental, porque é incompatível com as ideias ideais que nós discutimos, né? E que nós praticamos hoje na Unesp, especialmente na gestão passada e nessa gestão. Uhum. Maravilha. E aí, sobretudo, muito importante ter esse tipo de atuação e preocupação, porque a universidade ela é um espaço não só de formação, no âmbito da formação profissional, Sim. né? Assim, profissionais que não formaram os profissionais, né? Porque aqui a maioria dos cursos são de licenciatura, mas é a formação de indivíduos enquanto seres humanos, né? Enquanto pessoas que constroem aqui, vêm para a universidade, a gente se depara com uma diversidade que talvez a gente não tenha convivido por muito tempo. Isso. E aí esse tipo de preparo é fundamental. Então existe uma equipe preparada para além do portal da ouvidoria, para lidar com esses casos. Tem uma equipe, eu acho que nós dotamos as universidades, né, com comissões, as ouvidorias locais, né, agora a pró-reitoria, ela vem com essa concepção e nós já sedimentamos o papel da pró-reitoria com a coordenadoria de diversidade, de equidade, né, que nós tivemos nos últimos 4 anos. Todos esses ambientes ou essas estruturas são ambientes de escuta, Sim. são ambientes de discussão, são ambientes de formação, porque nós temos que formar a comunidade. Ela tem que entender e ver sentido que o assédio não faz sentido num ambiente como esse. Um ambiente de formação acadêmico-científica, de formação profissional, mas também, né, de formação de cidadãos, né? E a questão da humanidade, ela é transversal a todas essas etapas de formação, né? Então, realmente, eu acho que nós fomos criando e amadurecendo a comunidade para juntos formarmos uma comunidade livre de assédio. E temos também aí, não sei se vocês acompanham, devem acompanhar, né? A denúncia dos assédios tem sido mais frequentes, né? E nos últimos anos nós tivemos várias demissões, né, de servidores e tivemos algumas questões que envolveram também os nossos discentes, né? Com base nessa estrutura toda, né, que traz conforto e segurança para que as pessoas que se sintam, né, molestadas possam externar, ter oitiva, quer dizer, ser acolhida, né? É primordial isso. Nós lançamos há 2 anos atrás o Acolhe Unesp. Sim. Ele veio da ouvidoria, ele se estendeu pela universidade, né? E nós trouxemos dentro do Acolhe Unesp até assim, todos os endereços, né? Que, especialmente que envolvem aí a proteção da mulher. Então, assim, se ela sair do portão para fora e se sentir assediada, claro que ela pode nos chamar, mas ela tem também todas as informações de onde buscar, né, abrigo para que ela possa realmente se defender. E a defesa não é só uma defesa física, é uma defesa moral, é uma defesa ética, né? É uma defesa que envolve ali uma defesa do seu eu, do seu ser, da sua alma. Então, eu acho que essa questão para nós, ela está muito, muito hoje sedimentada e a universidade está melhor amadurecida nesse sentido e eu tenho certeza que nós vamos caminhar para o sentido da consolidação, né, desse tema para que ele seja realmente um tema vivenciado num passado, né, que o presente nos traga bons frutos e fluidos e que o futuro ele seja feito só de memórias de tudo que nós construímos nesse aspecto, né? É isso que eu desejo. E aí é perceptível que que estamos vivendo na universidade, de modo geral, um momento de incursão. Assim. A Carol, que já passou por aqui, que também é da direção do Projeto de Vivência de Gênero, junto com a Cris, a gente comentou que estamos vivendo tempos mulheris na Unesp, né? Que a Cris, por exemplo, que foi a primeira diretora mulher aqui na nossa unidade, você enquanto a primeira reitora mulher da universidade.
E eu queria ouvir isso de você um pouco, assim, como você entende essa, não só a importância dessa demarcação, mas todo o trabalho que você tem desenvolvido na reitoria, o próprio Vivência de Gênero é um reflexo desse novo momento que a universidade está vivenciando, né? E a importância desses debates. Eu acho que o debate vem, né? Ele vem para trazer um espaço para a mulher, né? É um espaço importante. As mulheres, em todas as profissões, né? Se você vê, vamos falar em áreas na universidade, ela tem avançado muito, né? Então, as discussões têm propiciado isso. A universidade eu acho que é um ambiente muito favorável para que a mulher vivencie, né, posições de destaque. E mais que isso, não é só uma posição de destaque, mas uma posição em que ela possa gerenciar ações, né, e colocar ali a sua sensibilidade, né, a favor de uma comunidade. Isso eu acho também que é primordial. Sim. Né? Ela tem sensibilidades diferentes, mas ela tem competência, né? Muito equânime quando você discute gêneros, né? Então, assim, é primordial que a gente avance nesse sentido. Agora, a universidade, ela tem alguns aspectos que nós temos ainda que avolumar esse discurso, tornar esse discurso mais volumoso, esse debate, né, muito mais intenso, porque historicamente a universidade é interessante. Nós hoje temos um pouco mais de homens do que de mulheres na universidade como um todo. Quando nós passamos, assim, de servidores, Sim. né? Quando nós passamos a analisar os discentes, vocês estão muito bem equilibrados e na pós-graduação a mulher já passa um pouquinho 50%, então está lá em torno de 52%. Na carreira científica, e agora voltando, né, para cargos e funções, na carreira científica, então você ingressa como doutor, nós temos ali uma proporção muito próxima de gênero, entre homem e mulher, né? Mas quando você analisa a progressão na carreira, né? Então você vem doutor 1, 2, 3, depois livre-docente, aí você vai associado 1, 2, 3, depois titular. Conforme você vai progredindo na carreira, a proporção de mulheres diminui. Tá? Então, assim, hoje nós temos 30% dos titulares são mulheres. Sim. Né? Então, e livre-docente também. Livre-docente 1, 2 e 3, as mulheres, a porcentagem das mulheres diminui. E isso está muito relacionado ao início da carreira e toda a etapa de formação da mulher. Porque hoje você ingressa na universidade com muito mais de 35 anos, você tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, 1, 2, 3 e etc. Então, assim, em algumas áreas é isso, né? E nesse meio tempo, nós temos aí, claro, a mulher ela passa por fases, né, que exigem muito mais a presença dela, e uma delas é a maternidade, né? Então, a luta é muito grande, nós sempre lutamos muito, eu sou uma lutadora, eu escrevo sobre isso, faço as pesquisas sobre isso, eu sempre trabalhei com a avaliação da CAPES, então já tenho artigos publicados, né, das áreas duras, em geral, que a presença da mulher é muito menor, né? Eu venho de uma área dura, né, da química, lá quando eu fiz a graduação, nós éramos muito menos mulheres do que nós temos hoje nas nossas salas de aula, mas é uma área dura, e aí você vê a área STEAM, né, que é Science, Technology e Matemática, que a presença da mulher também é muito menor. E nós estamos travando, e sempre travamos, né, uma luta para que essa etapa da maternidade, ela não conte numa carreira, né, porque quando você vai fazer uma progressão, você tem aí alguns critérios que devem ser e que são valorizados e que muitas vezes a mulher, num determinado momento, ficou ali represada, porque ela estava realmente cuidando dos seus filhos, o que é muito natural,
ou cuidando dos seus pais, porque é ela também que Você cuida, sobrecarrega ainda mais né? esse outro. Então você tem aqui no início, aqui no final, tarefas que realmente sobrecarregam. Então é uma luta para que nessa questão dos critérios, né, se valorize esse tempo, ou você retira da contagem, porque sempre critério é temporal, Sim. né? Não adianta você. Tem Essa carreira é temporal para que você possa dar igualdade para a mulher chegar lá como titular, né? Porque ela pode ser uma pró-reitora, ela pode ser uma reitora e tudo mais. Então, assim, você vê que é uma luta crescente, né? E é uma luta também, e aí nós estamos falando sobre questão de gênero, né? É uma luta para que nós tenhamos também uma participação maior do homem em algumas tarefas, né? Com certeza. Que ele poderia também assumir num determinado momento, para que a gente possa, em igualdade de condições, eu tenho certeza, chegar aqui, né, no máximo da carreira. E essa luta, ela tem trazido muitos benefícios. Você vê as bolsas, a gente já não conta mais, as bolsas de aperfeiçoamento, né, tanto de mestrado, doutorado, as bolsas de pós-doutorado, e nessa linha temporal, isso faz muita diferença, né? E nós temos hoje um novo olhar masculino também para a carreira da mulher, né? Então, assim, eu imagino que nós vamos ter um equilíbrio. E isso já ressona na questão das nossas lideranças na universidade, né? Nós temos hoje, tem crescido o número de mulheres diretoras e vice-diretoras. Né? Antes era muito pequeno, eu gosto de dados, né? Aquele que trabalha com exatos gosta de dados, né? Então eu gosto muito de dados, e a gente tem um escritório de dados na Unesp, então eu falo, me alimente, vai sempre fazendo aí essa estatística para que eu possa acompanhar, né? E hoje nós nunca passamos há um ano, eu acho, dos 30% de mulheres gestoras, como vocês têm aqui. Sim. A Cris, né, como diretora da FCT. E hoje nós já cruzamos aí a linha dos 30%. Nós estamos avançando muito nos 30%, que é o que corresponde lá à titulação máxima das mulheres, né, de titular, para diretor e vice-diretor. A gente não necessita, mas é muito legal, porque ela também vai passar um tempo dedicado à gestão, né? E a gestão, não só a gestão acadêmica, mas também a gestão doméstica, ela continua. E a da carreira mesmo. E da carreira também. Então, assim, é muito importante que a gente trave essa luta, que essa luta seja perene para que nós possamos caminhar, né? E eu acho que mulheres que chegaram lá na ponta, fiz uma carreira acadêmica muito forte, e fiz uma carreira de gestão, eu já fui assessora de pró-reitoria, trabalhei na CAPES 16 anos, sabe, fazendo avaliação de programas, indo para Brasília, voltando, não sei o quê, mas é porque você também fez entender aos seus parceiros que você quer o seu espaço, né, e que você também precisa ter tempo. E eu sou mãe também, né, de 2 filhos, uma menina e um menino, 2 moções já. A gente fala menino e menino, mas não é. Né? Com muito mais de 30 anos, que saíram, que se formaram, né? Então, assim, é uma luta que nós estamos avançando, e eu fico muito feliz aqui vivenciar hoje o que eu estou vivenciando na Unesp, né? Que é várias unidades com diretoras, vice-diretoras, e algumas unidades com diretoras e vice-diretoras. Quando eu fui diretora, a minha vice era mulher também, né? E eu não fui a primeira mulher diretora do Instituto de Química, olha lá. Um instituto de área dura. Eu tive uma... eu sucedi uma mulher no Instituto de Química também, a primeira, que foi a professora Elizabeth Berverde. Então, assim, é essa luta, sem deixar escapar, né? Porque é justo, porque as mulheres, elas são competentes, né? Elas experimentam todas as etapas da carreira como os homens, e com a mesma competência, e se qualificam
né, para chegar no topo da carreira, né? Então nós temos que, de alguma forma, lutar para que a gente possa diluir, né, essas tarefas que para nós é sensacional. Eu fiz a opção por ser mãe, né, e realmente trabalhei feito uma louca para chegar. Contra a correnteza, quase. Você vai nadando contra a correnteza, né? Mas, assim, é muito interessante também porque você cria filhos com concepções, né, bastante, eu acho, contemporâneas, né, do que é uma sociedade justa, né, independente, né, do gênero. Eu tenho um homem e uma mulher em casa. Eu tive 2 filhos, um homem e uma mulher, e eles cresceram com essa concepção, né, de que as capacidades são as mesmas, as competências elas podem ser buscadas, né, pelos mesmos caminhos, né, mas que nós temos que ter nesse meio de estrada, né, o compartilhamento de algumas tarefas que são essenciais. Então é isso, a Unesp luta, eu estou muito orgulhosa desse momento, as mulheres avançam, né? Hoje nós temos os jovens contratados na universidade, Sim. no corpo docente, está 50%, 50%, e agora a gente vai avaliar daqui para cá. E eu gostaria também de falar do corpo técnico administrativo, né, que tem uma equidade maior e que as lideranças do corpo técnico administrativo, as mulheres também, em algumas cargos de liderança, elas são maioria. Então você vê como nós estamos aí evoluindo, né? E eu estou muito feliz com a Unesp, as mulheres das universidades públicas paulistas hoje, as mulheres nas universidades em cargos de gestão são maioria. Olha, nós temos 2 universidades, a reitora e vice são 2 mulheres, né? A Unifesp e a UFSCar, estou falando das nossas irmãs federais, e nós tivemos até há pouco tempo 3 vice-reitoras nas co-irmãs, a gente chama irmãs e co-irmãs, né? Nas co-irmãs paulistas, que são as estaduais, né? Eu sou a primeira reitora, assumi a Unesp, nós tivemos já uma reitora única na USP, mas tem uma vice-reitora, e a Unicamp teve uma vice-reitora também. E a UFABC tem uma vice-reitora, né? A UFSCar, as 2 são, a reitora e vice-reitora. Então eu vejo que nós estamos avançando, mas é assim, não feche os seus olhos, né? Atentos, porque nós também que experimentamos esse caminho, nós somos referência. Né? Eu vejo por onde eu passo, né? Eu quero tirar uma foto, a senhora é meu espelho, você é referência, né, para as mulheres, né, que estão ali vivenciando, né, a mesma trajetória, né? E você também é referência para aquelas que estão vindo, né, e que estão se formando, né, nesse celeiro que é a nossa universidade. Então, assim, é um momento único, é um momento de avanço, de avanço, né? Mas que tem espaço, né, para avançar mais, para que a gente possa realmente vivenciar, né, a verdadeira equidade, né? Acompanhando também um curso de algumas universidades, né, paulistas, nesse mesmo momento de incursão não só das mulheridades, mais presentes nos cargos de liderança nas universidades, mas também de acessibilidade, né, e uma maior equidade de outras vivências de gênero que não são as binárias, né? Sim. A gente tem, por exemplo, a Pró-Reitoria de Diversidade e algumas universidades que já estão instituindo algumas políticas afirmativas de inclusão da população trans, sobretudo nas universidades. Então, esse momento, né, o momento mulheril das universidades paulistas, ele vem trazendo todas essas outras dimensões de vidas, né, possíveis. Então, o futuro das universidades do estado de São Paulo, da Unesp, sobretudo, é um futuro muito mais diverso, muito mais equitativo. Muito, muito mais. E eu te falo, quando eu falo que a luta continua, é exatamente isso, né? Porque a gente abre caminho, né? Então a diversidade está presente, né? Nós temos aí a política agora, a Unicamp acabou de discutir e aprovar uma política, nós criamos
a pró-reitoria e vamos discutir também, ela já está discutindo, Sim. né? É uma questão de amadurecimento e propostas, né? E você tem que amadurecer e você também tem que letrar a sua comunidade, Sim. porque todas as decisões são colegiadas, né? Uhum. E aí, aquele que está no colegiado, ele tem que ver sentido nessa sua proposta, Sim. né? Então, assim, e você tem forças contrárias, eu não vou dizer que não, né? Eu já incomodei muita gente, Uhum. né? Então, assim, você incomoda. Quando eu saí para vice-reitora, quando eu saí para reitora, você incomoda. Eu tive Sim. 2 concorrentes homens, né? Você incomoda, ela é fraca. Eu ouvi até de uma pessoa, mas é mulher, é muito fraca, ela se emociona, é muito rápido. Quer dizer, você tem forças aí contrárias e o debate é muito bom, né? E no debate final, Ele sempre se calma, porque não tem. sei lá, pelo menos nós Sim. vivenciamos eu acho que é um grande momento, né, de ter eleito uma pessoa, mas também uma pessoa que vem trabalhando com gestão acadêmica e científica há muitos anos também, né? Então, assim, é muito legal isso porque traz alicerce, Sim. né? E a cada passo você solidifica esse alicerce, né? Você já consolidou algum degrau. E uma vez consolidado aqui, né, você já vai abrindo portas, né, e portas e portas. E eu digo sempre isso, às vezes incomodou muita gente também, né? A universidade, ela tem que ser o retrato da sociedade. Sim. Eu não posso excluir ninguém que está buscando seu espaço na sociedade. Muito pelo contrário. Eu tenho que abraçar, trazer, né, e propiciar aí a oportunidade dela crescer, né, e a crescer em conhecimento, crescer em informação, para que ela possa, né, debater lá fora, né, todas essas questões que são importantes. Então é isso, né, é uma universidade plural, eu acho que é uma universidade diversa, é uma universidade que implantou as cotas, né, de forma pioneira no estado de São Paulo. Sim. Né, assim, no estado de São Paulo, porque uma vez eu dei uma entrevista no Estadão, a repórter falou, não, mas foi introduzido nas federais em 2012. Falei, então, aqui é no estado de São Sim. Paulo, a lei de 2012, né, ela só foi implementada a partir de 2018, mas nós já teve uma desde estrada de construção. 2014, né, nós assumimos, claro, num movimento muito mais singelo, mas discutimos. E foi uma discussão num conselho universitário muito acirrada. Não foi uma discussão simples. Eu estava lá. Então, assim, é assim que a gente vai discutindo, colocando argumentos, né, quebrando barreiras que nós temos. A sociedade, ela tem um conservadorismo ainda que está muito intrínseco, né? Mas nessas questões todas, né, você se colocar como pioneira, eu me sinto muito honrada pela universidade me eleger com quase 70% dos votos, né? Foi 67% dos votos, e eu poder estar aqui hoje, né? E junto com a comunidade, a gente não faz nada sozinhos, a universidade é colegiada, junto com esses diretores e diretoras também, a gente traçar, né, um movimento que não existia. Né? Você viu uma sequência aí que foi quebrada, né, e que vira, num determinado momento, um referencial para que as pessoas, olha, eu consigo fazer isso, sabe por quê? Porque eu sou competente, fui muito bem formada, né, e eu enfrento essas questões com muita naturalidade, com toda a bagagem que você realmente fez jus, depositou, né? E sempre trabalhando em colaboração, né? Eu acho que a vida toda, isso é bonito na ciência, você não faz ciência sozinho, né? Você caminha na ciência e abre uma porta, né? Mas esse caminho, ele é interdisciplinar, ele vem... até demais. Ele vem com vários atores, né? E são esses vários atores que eu acho que são importantes na vida de todos nós, né? Sejam independente do gênero, né? Eu tenho
tenho colaboradores fantásticos, né, e que eu colaboro até hoje, então, independente da questão de gênero. Sim, e aí eu sinto, assim, mais uma posicionamento pessoal, que esse momento de ruptura, né, desse cenário extremamente, enfim, machista, misógino e, sobretudo, heterossexual da universidade, agora o que antes era um sonho se tornou muito mais possível, porque ainda aqui na Univesp sonhamos ainda pelo momento em que chegará as cotas trans na universidade. E vai chegar, porque agora isso é possível, está acontecendo. E aí o próprio programa, né, Vivência de Gênero, ele se torna nesse cenário um espaço de escuta, porque isso está acontecendo, né, na universidade, porque não basta apenas só você instituir uma política de cota, mas você tem que também reformular a política de permanência, né, porque serão outras pessoas, outras possibilidades que estarão chegando na universidade. E aí esse espaço de conversa e diálogo é importante que aconteça mesmo, né? E está acontecendo, porque para se preparar. Isso. Eu acho que é isso mesmo, né? E você colocou bem, assim, a gente vem, quando eu estava na vice-reitoria com o professor Pascoal, falei para ele, vamos criar uma coordenadoria, né, de ações afirmativas, equidade, diversidade, porque mais do que a gente instituir coisas, né? Nós temos que formar as pessoas, letrá-las, né? Então vieram os cursos, o debate é bom, né? Então, assim, as pessoas começam, alguns ficam, nossa, olha as coisas que nós estamos debatendo, né? O que vai virar essa universidade, né? Mas é a partir desse caminho, né, que a maioria, eu acho, né, ou muitos, ele percebe que ele vê sentido naquilo, né? E agora, a partir disso, nós criamos a Pró-Reitoria e fez parte dos nossos 100 dias de gestão. Ela foi criada em 3 meses, porque foi uma promessa que a gente ia criar. Quando você cria uma Pró-Reitoria, tem uma diferença fundamental. Porque se você sedimentou aqui, quando você cria uma Pró-Reitoria, esse pró-reitor tem assento nos órgãos colegiados. Tem voz, né? Tem escuta. Um coordenador não tem. Ele vai lá, ele pode ouvir tudo mais, mas ele não tem voz. São espaços de disputa, né? Agora, e de debate, ele cria uma dimensão, né, nos colegiados muito grande. Né? Então, é o que eu te falo. Assim, hoje a universidade está madura, né? Nós temos voz, né, ali no colegiado. Então, isso é essencial. E eu dizia sempre, até para o professor César, né, a pró-reitoria ela tem que vir logo nos primeiros meses, porque a gente sempre faz um plano para os 100 dias, né, para que a gente possa realmente contar com essa voz nas discussões futuras, porque nós estamos abrindo aí para tudo isso, né. Então, assim, eu acho que nós estamos num momento muito especial, que vai trazer aí, ou que vai contribuir para que a universidade seja cada vez mais, né, inclusiva, que ela debata com naturalidade, né, alguns aspectos que são importantíssimos, que nós já vivenciamos aí fora, né, e que a gente traga acolhimento, né, a esse novo, a essas pessoas, né, que são seres humanos, né, e que tem todo o direito de se aprimorar, né? E para nós, assim, saberes é muito importante. Então, você conviver com diferentes saberes, né? Com a diferença, só enriquece, né? Aqueles que não pensem assim, que me desculpem. Mas é um enriquecimento. E a universidade, ela não vive, né, sem essa transição de ideias, né, de ideais, essa ebulição. Como eu sou química, eu vou falar essa entropia, né, que torna a universidade, né, uma entidade única, eu acho. Sim, né? E viva os tempos mulheris da Unesp. Viva! Viva a Unesp! Caminhando para a finalização da nossa conversa, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Claro, né? O que eu gostaria de dizer a universidade, a Unesp, ela vai fazer 50 anos no ano que vem. Então, ela vai quando você analisa uma universidade,
né? A universidade até 49 anos, ela é considerada jovem. Sim. Ela é avaliada numa esfera de universidade jovem, uma universidade não consolidada. A partir do ano que vem, nós vamos ser avaliados em todos os processos, sejam eles rankings nacionais, internacionais, como uma universidade consolidada, madura e consolidada cientificamente. Então é hora de pensar como universidade grande. Sim. E o que é uma universidade grande? Sim. Né? É uma universidade para tudo, né? E para todos. Então é esse o lema que eu coloco. Né? Vamos consolidar cada vez mais essa universidade que abriga, né, todos, todas, e é para tudo que você possa imaginar aí no mundo. As grandes discussões, nós estamos passando por um período aí de transformador, de desafios, é um século desafiador, né? E então ela tem que estar pronta a dar resposta também para a sociedade, né? De questões que são fundamentais para a sobrevivência humana, né? Então ela tem que dar respostas, e isso, a gente poderia fazer um outro podcast sobre isso, né? Sim. Então por isso que eu coloco tudo, né? E para todos e todas. Professora, muito obrigado. Nada, foi um prazer. Por essa conversa. Viva a Universidade, a Unesp, né? E os novos tempos e o futuro. Isso, vive essa universidade, né? Plural, inclusiva, pública, gratuita e socialmente referenciada. Maravilha. E democrática. Muito obrigado. Obrigado por vocês que acompanharam até aqui. Compartilhem, se possível, esse episódio e até o próximo. Tchau, tchau.